Caso 1. Tiro certeiro. Maria José Pinto, de 55 anos, voltava de um mercado na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, carregando algumas sacolas de compras no caminho para casa, quando foi abordada por um homem em uma bicicleta. O homem era Maicon Pereira Silva, de 28 anos. Maicon anunciou o assalto, afirmou estar armado com uma faca e ordenou que Dona Maria entregasse a bolsa. Ela se recusou. Diante da resistência, ele puxou a bolsa enquanto a vítima a segurava firmemente, sem intenção de entregá-la. Por ser mais jovem e fisicamente mais forte, o assaltante conseguiu arrancar a bolsa à força e em seguida começou a pedalar em fuga. Foi nesse momento que, sem hesitar, Dona Maria retirou o chinelo que usava, uma Havaianas número 37, e o arremessou na direção de Maicon. Mira de mãe não falha. O chinelo atingiu sua cabeça, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse da bicicleta dentro de um bueiro aberto, despencando de cabeça no interior do buraco. Esse movimento violento quebrou as vértebras cervicais e lesionou a medula espinhal de Maicon, interrompendo funções vitais como a respiração e os batimentos cardíacos, o que explica a morte imediata. A rua passava por obras de manutenção. Equipes da Sabesp realizavam serviços nos canos pluviais da região, que vinha sofrendo com enchentes frequentes. Apesar de ter sido atendido rapidamente pela equipe que trabalhava próximo ao local, Maicon morreu no local. Com o impacto da queda, ele bateu a cabeça e quebrou o pescoço. Dona Maria recuperou sua bolsa e o chinelo. Caso 2. Um voo inesperado. No dia 1º de abril de 2014, o jovem Pedro Luiz Cardoso, de 24 anos, chegou em Ubatuba, no litoral paulista. Ele havia ouvido falar de um ponto no alto da montanha onde pessoas saltam de parapente e asa delta. Um lugar conhecido pela rampa aberta e pela paisagem que parecia não ter fim. A trilha não era difícil. Pedro subiu conversando, rindo e tirando fotos, sem perceber como o vento lá em cima mudava de humor rapidamente. Quando finalmente alcançou a rampa, ficou parado por alguns segundos, hipnotizado. Lá embaixo, o mar parecia uma enorme placa de vidro azul, e a cidade surgia como um desenho distante. Movido pela curiosidade, aproximou-se um pouco mais da borda, tentando observar como os saltadores se posicionavam antes da corrida. Foi então que sentiu algo estranho no pé. O chinelo não resistiu à inclinação da rampa. A tira, já gasta pelo tempo, arrebentou. Sem nada que o sustentasse, o pé escorregou, e Pedro perdeu o equilíbrio. Por um instante, o ar pareceu desaparecer, e tudo aconteceu rápido demais para qualquer reação. Não houve grito, nem tempo para pensar. Apenas a queda súbita, silenciosa e definitiva. Lá em cima, o chinelo permaneceu parado na rampa, intacto, enquanto o vento continuava soprando, indiferente, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, não é o salto que leva alguém além do limite, é uma tira que não resiste ao tempo. Caso 3. O faz tudo. Carlos Eduardo Nunes, de 41 anos, morava sozinho em uma casa simples no bairro da Mouuca, zona leste de São Paulo. Por volta das 22 horas, Carlos decidiu tomar banho. Depois de um dia puxado, tudo estava indo bem, quando de repente a resistência do chuveiro queima e ele percebe que a água esfria. Como era hábito de Carlos consertar qualquer problema em sua casa, ele resolveu que faria a troca da resistência por conta própria. Para alcançar a fiação, Carlos subiu em uma banqueta que estava úmida. Ao tentar se equilibrar, o chinelo do pé esquerdo escorregou na superfície lisa da banqueta, se soltou do pé e caiu no piso molhado do banheiro. No mesmo instante, Carlos perdeu o equilíbrio. Ao tentar evitar a queda, estendeu o braço esquerdo e acabou segurando o fio desencapado do chuveiro, que ainda estava ligado à rede elétrica. Durante o desequilíbrio, o pé esquerdo tocou o piso molhado, enquanto o pé direito permaneceu calçado com o chinelo. Situação perfeita para a corrente elétrica atravessar o coração. E o que aconteceu? A corrente elétrica entrou no corpo e assumiu o controle dos músculos e dos nervos. Os músculos se contraíram de forma involuntária. Ao segurar os fios com a mão esquerda e o pé esquerdo no piso molhado, a corrente elétrica passou direto pelo lado do coração. Ao atravessar o tórax, a eletricidade interferiu no sistema elétrico do coração, alterando o ritmo cardíaco e causando uma parada cardíaca. Minutos antes, Carlos havia enviado uma mensagem ao vizinho Reginaldo,
pedindo emprestado uma xícara de açúcar. Por volta das 22h40, Reginaldo foi até a casa para entregar a xícara, mas não obteve resposta. Preocupado, decidiu arrombar a porta e encontrou Carlos desacordado no chão do banheiro. O socorro foi acionado, mas ao chegar ao local, a equipe constatou o óbito. O laudo do Instituto Médico Legal apontou a eletrocução como causa da morte e destacou que o chinelo que permaneceu no pé direito atuou como isolante elétrico, impedindo que a corrente fosse dissipada pelo chão. Com isso, a descarga elétrica se concentrou no restante do corpo, prolongando o tempo de exposição ao choque e levando Carlos a óbito. Comunicamos que os acontecimentos narrados neste vídeo foram inspirados em lendas urbanas e histórias populares. Não há comprovação dos fatos se nenhum evento ou personagem é real.